Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso 38. Prakriti Vikriti Bhinna Shuddha Bodha Swabhavaha Sadasadidamasheshan Bhasayan Nirvisheshaha Vilasati Paramatma Jagradadisvavasthasu Ahanmahamiti Sakshat Sakshirupena Buddhehe. Nestes versos, começando pelo 34 até 38, Shankaracharya apresenta a natureza de Atma, que é o nosso verdadeiro Swarupam. Uma descrição brilhante de Atma é dada neste sloka. Estávamos vendo isso na última classe. Primeiro temos que observar Shuddha Bodha Swabhavaha. Eu, Atma, o verdadeiro eu, sou da natureza da consciência pura. A palavra pura significa que não está conectada a nenhuma outra coisa e não possui impurezas. E sempre que uso a palavra consciência, você deve se lembrar dos 5 fatores. Eles são extremamente importantes. Em seguida, Prakriti Vikriti Bhinnaha. Cada palavra é uma descrição de Atma. Vimos essa expressão na última classe. Prakriti significa Karanam, tanto no nível micro quanto no macro. Karanam significa causa. Vikriti significa Karyam, o efeito, tanto no nível micro quanto no macro. Prakriti no nível micro é Karana Shariram. Prakriti no nível macro é Karana Prapancha. Em outras palavras, Avidya no nível micro e Maya no nível macro. Todo o universo causal é Prakriti. E Vikriti significa um produto ou efeito. Aqui significa todos os Sukshma e Sthula Sharirans na criação. Todos os Sthula Sukshma Sharirans estão sob Vikriti. E todos os Sthula Sukshma Prapancha também estão sob Vikriti. O que é comum a todos eles, devemos observar, é que todos são matéria, seja na forma grosseira ou na forma sutil. Energia também é matéria. E antes da manifestação da matéria e da energia, elas estavam na forma de Maya. Maya também é matéria. Portanto, todas elas são inertes por natureza. Enquanto que eu, Atma, não sou Prakriti inerte, nem Vikriti inerte. Eu sou o princípio consciência. Cuidado, eu não sou um princípio consciente, mas eu sou o princípio consciência. Vimos isso na última classe. E então, Sadasadidamasheshan Bhasayan Nirvisheshaha. Como princípio consciência, eu ilumino todo o universo. Bhasayan significa iluminar. Através deste corpo físico e mente, eu ilumino o mundo ao meu redor. Mas a mesma consciência está em todos os seres vivos. Se há um celestial no céu, esse celestial também possui a mesma consciência. Apenas essa consciência ilumina aquele mundo também. Portanto, através de infinitos corpos, uma única consciência, Bhasayan, ilumina o universo infinito. E o que é a Shesham? Tudo dentro e fora. Bhasayan, ela ilumina. Mesmo que usemos a palavra ilumina como verbo, devemos saber que a consciência ilumina, ou a consciência revela, ou a consciência conhece, não por meio de uma ação, mas por sua mera presença. Então, Bhasayan, Sat Asat. Asat significa Amurta Prapancha, o mundo que é intangível, mundo das emoções, mundo dos conceitos, mundo das ideias. Todos esses são chamados Amurta Prapancha. Até mesmo Akasha e Vayu são chamados Amurtam. O espaço e o ar são princípios intangíveis e invisíveis.
fogo, água e terra estão sob Murta Prapancha, tanto o universo tangível quanto o intangível do qual estou consciente. Todos os conceitos estão sob Amurtam. Então, Sat significa Murtam, Asat significa Amurtam. Asheshan, todos eles, sem exceção. Bhasayam, eu, o verdadeiro Atma, que não é outro que Paramatma. Ilumino, Nirvisheshaha. E como a iluminação não é uma ação, não há flutuação na iluminação. Por causa da flutuação de potência, nossa lâmpada de repente fica fraca, de repente fica brilhante. Há uma flutuação na intensidade da luz. Mas a consciência não flutua de forma alguma. Não há embotamento da consciência. Se dissermos, Swamiji, estou me sentindo embotado, não consigo ouvir com concentração, estou sonolento, etc. Esse embotamento não pertence à consciência. Pertence à mente, à Anatma. A mente, sendo matéria, tem flutuações. De manhã cedo é brilhante, mais tarde é embotada, ela flutua. Chaitanya, no entanto, é Nirvisheshaha, sem qualquer Vishesha. Vishesha significa faculdades adicionais, características crescentes ou decrescentes, ela não possui. É uniforme. Nirvisheshaha significa uniforme. O que é isso? Paramatma. E este Paramatma, que é eu, Jagrat Adi Swavastha Suvilasati, ele brilha, é autorrevelador. Você não precisa de nenhum outro instrumento para revelar a consciência, porque esses mesmos instrumentos são revelados pela consciência. Portanto, Vilasati, ela brilha independentemente. E na quarta linha, Sakshat. Sakshat significa Aparokshataya, auto-evidente, sem precisar qualquer Pramana. Pramana Nairapekshena é o significado de Sakshat. Assim, independentemente, Paramatma Vilasati, Jagradadeshu, Avavasthasu, nos 3 estados de experiência, até em Sushupti, mesmo que a mente esteja adormecida, naquele momento também, esse vazio de Sushupti é revelado pela consciência. Quem está ciente desse vazio é a consciência. É claro, não posso afirmar isso durante Sushupti, porque a mente está adormecida. Somente depois de acordar sou capaz de dizer, dormi bem, revelando que eu, a consciência, estava presente em Sushupti. Portanto, Jagradadishu significa despertar, etc. Em todos os estados de experiência, eu, Chaitanya, brilho, sou evidente. Sakshat Aparokshataya. E como isso está disponível? Aham iti. Muito importante. Brahman está disponível na forma de eu. É por isso que sempre dizemos, não existe conhecimento ou experiência de Brahman. Afirmar eu sou Brahman é chamado conhecimento de Brahman. Clamar eu sou Brahman é chamado de experiência de Brahman. Portanto, ele está disponível como eu, não como um objeto de experiência. Assim, aham iti, avindataya, avishayataya, vishayi rupena vilasati. E como esse eu é chamado Sakshi Rupena. Quando Atma está próximo de Anatma, ele é chamado de Sakshi. No momento em que Anatma é negado, Sakshi perde o seu nome ou status de Sakshi, então é chamado Atma. Assim como uma pessoa é chamada de marido apenas na presença da esposa, devido à sua disponibilidade, caso contrário, ele não pode ser chamado de marido, ele é um ser humano. Similarmente, Atma é chamado Sakshi apenas quando está junto com Anatma. E como Sakshi é chamado de conhecedor passivo, como Atma é chamado de não conhecedor. Sakshi é um conhecedor passivo, Atma é um não conhecedor. Portanto, Sakshi Rupena,
como Sakshi de Buddhi, Sakshi do Buddhi. Buddhi aqui significa a mente. Então, Atma, a consciência, é a testemunha da mente e também dos 3 estados da mente. Avasthatraya Sakshi. Isso foi mencionado no verso 35. Esse é explicado aqui. Este é o Atma. Com isso, a natureza do Atma foi apresentada. Assim, 2 perguntas foram respondidas. A 5ª pergunta, o que é Anatma? E a 6ª pergunta, o que é Atma? 2 perguntas foram respondidas. E com a ajuda dessas 2 perguntas, temos que entender as outras 5 perguntas. Agora, veremos a resposta para a próxima pergunta. Ko nama bandhaha. E qual é ela? Leremos, verso 39. Atra natmanyahamiti matihi bandha eshosya punsaha prapto jnana janana marana klesha sampata hetuhu yenaivayan vaporidamasate satyamityatma bodhya Poshyatyukratyavati vishaihi tanto bhirkosha kredvate. Agora, Shankaracharya entra na 3ª pergunta. Esta é, de fato, a primeira pergunta da lista. Ko nama bandhaha. O que você quer dizer com escravidão? Bandhaha é uma palavra shastrika técnica, portanto deve ter uma definição shastrika. Somente se conhecermos a definição de bandha, escravidão, poderemos entender o significado da palavra moksha. Caso contrário, traduziremos a grosso modo moksha como liberdade, libertação, etc., sem saber liberdade de quê? A liberdade do corpo, liberdade da família, liberdade do coronavírus. Então, a definição de moksha só será clara quando bandha, a escravidão, for clara. E aqui temos a mais maravilhosa, clássica e shastrika definição de escravidão. Você só poderá entender esta definição de escravidão se conhecer os 2 tópicos anteriores, Anatma e Atma. Eu sou Atma, o princípio consciência, e o complexo corpo, mente e sentidos é Anatma, o princípio inerte. Estas 2 palavras, Atma e Anatma, deveríamos ter entendido para conhecer a definição de escravidão. Certo, qual é a definição de escravidão? Muito importante. Atra anatmani aham iti matihi. Este complexo corpo, mente e sentidos do ângulo shastrico é anatma. O Shastra diz que o corpo é uma vestimenta. Sthula Sukshma Shariram é uma vestimenta. E eu estou por trás da vestimenta, na forma de consciência. Eu, que sou eterno e onipenetrante. Esta é a minha natureza. Mas em vez de reivindicar eu sou a consciência onipenetrante, se eu reivindicar eu sou este corpo material, mortal, finito, que eu não sou, essa falsa reivindicação é chamada de escravidão. O corpo, por si só, não é escravidão. A identificação com o corpo é escravidão. Deha abhimanaha é chamado de escravidão. É um problema intelectual. E que tipo de problema intelectual? O intelecto concluindo erroneamente, eu sou o corpo. Portanto, Acharya diz, Atra anatmani. Neste anatma, íntimo, cometemos o erro de identificação com o corpo, porque o corpo é tão íntimo de nós. Atra anatmani. E anatma inclui sthula, sukshma, karana sharirams. Nesse corpo tríplice, aham iti mati. Eu sou este corpo. Identificado com sthula shariram, eu sou chamado Vishvaha. Identificado com sukshma shariram, Taijasaha. Identificado com karana shariram, Pragnaha. Vishva Taijasa Pragna. Os 3 são falsos eus, chamados Ahankaraha. Os falsos eus triplos, ou Ahankaraha, ou Jivatma,
são criados pelo intelecto por meio de sua concepção errônea. Portanto, chamamos isso de Deha Abhimanaha. A propósito, uma observação à parte. Deha Abhimana, a identificação corporal é dupla. A primeira é chamada Samanya Abhimana, cuja identificação é inata por causa do Prarabdha. Porque eu estou associado a Karana Shariram e Sukshma Shariram, estou associado a Prarabdha Karma. E através do Prarabdha Karma, obtenho associação com um corpo físico. Este Abhimana, baseado em Karma, é universal, natural. Eu o chamo de Samanya Abhimana. Por causa disso, tudo o que acontece neste corpo, eu estou ciente. Se este corpo tem fome, eu sinto a fome. Se o corpo tem dor, eu sinto a dor. A experiência das condições biológicas é por causa do Prarabdha. Isso é Samanya Abhimana. Isso você nunca pode evitar. Enquanto o corpo estiver presente, não posso evitar a sensação corporal, mesmo que me torne um Jnani, porque o corpo está conectado ao Prarabdha. Este Deha Abhimana não podemos remover pelo estudo chástrico. No Vedanta, estamos lidando com outro Deha Abhimana, que é uma conclusão intelectual de que eu sou o corpo. Este segundo Deha Abhimana é exclusivo do ser humano. Os animais possuem apenas Samanya Abhimana, mas os seres humanos, por causa de sua faculdade de pensar, perguntam: quem sou eu? E concluem erroneamente: eu sou o corpo. Esta conclusão intelectual é chamada Vishesha Abhimana. E é esta Vishesha Abhimana que chamamos de Bandhaha, escravidão. E, através do autoconhecimento, não visamos remover Samanya Abhimana. Estamos apenas removendo a conclusão intelectual de que eu sou o corpo. É por isso que Shankaracharya usa Matehi, Aham iti Matehi, conclusão intelectual, Bandhaha Bhavati. Essa falsa conclusão é chamada de escravidão. Foi ela que eu nomeei no início como autoconcepção errônea, Bandhaha. Atra Anatmani Aham iti Matehi. A conclusão intelectual de que Anatma sou eu, Bandhaha Bhavati. E então a próxima frase, Eshaha Bandhaha Asya Punsaha Anyanat Praptaha. Essa concepção equivocada surge por causa da ignorância. A autoignorância é a causa da autoconcepção equivocada. Ajnanam é a causa de Adhyasaha ou Abhimanaha, que novamente é um problema intelectual básico. Portanto, ele diz, Eshaha, esta escravidão, Asya Punsaha, para este ser humano, Punsaha é Shashti Vibhaktihi, Anyanat Praptaha, nascido da ignorância. Ignorância dos dois tópicos anteriores, que eu sou Atma, diferente do complexo corpo, mente, sentidos. Eu uso o corpo, mas não sou o corpo. Eu uso a mente, mas eu não sou a mente. O corpo não é um problema. Usar o corpo não é um problema. Concluir que eu sou o corpo é o problema. A mente não é um problema, é uma bênção. Usar a mente não é um problema. No Yoga Shastra, eles falam repetidamente sobre remover os pensamentos, Nirvikalpa. Mas o Vedanta nunca está interessado em remover os pensamentos. O Vedanta diz, deixe a mente estar ali, deixe os pensamentos estarem ali. A mente não é o problema. Usar a mente não é o problema. Mas concluir que eu sou a mente é um problema sério. Ajnanat, não saber que o corpo e mente são trajes dados por Deus para desfrutar minha glória. Eu deveria estar em dívida com o corpo, porque somente quando estou no corpo eu posso reivindicar Aham Brahmasmi. É por isso que Jivan Mukti é maravilhoso. Em Videha Mukti, não serei capaz de reivindicar que sou um corpo. Eu terei me tornado um com Ishvara. Como Ishvara, eu afirmo, eu sou Brahman. Portanto, ou deve haver Ishvara Shariram ou Jiva Shariram para afirmar eu sou Brahman. Se não houver corpo, não posso afirmar eu sou Brahman.
O corpo é uma bênção, enquanto eu o usar para reivindicar minha verdadeira natureza. No momento em que eu ignoro essa natureza, o corpo se torna um problema, uma dificuldade. Portanto, ajnanat praptaha bandhaha. E na próxima frase, você deve adicionar eshaha. Janana marana sampata klesha hetuhu. Uma vez que eu concluo, eu sou o corpo, ficamos presos na enorme teia do samsara, porque o corpo está associado ao prarabdha karma. Uma vez que eu afirmo, eu sou um ser humano, um ser vivo individual, nunca poderia afirmar ser livre, porque nasci com uma enorme bagagem chamada prarabdha karma. Eu recebo um livre-arbítrio, sem dúvida, mas esse livre-arbítrio tem que lutar continuamente. Ele envolve-se em uma luta de boxe. Ao longo da vida, há uma luta de boxe entre meu livre-arbítrio e o prarabdha do corpo. Uma luta de boxe entre destino e livre-arbítrio, desde o momento do nascimento. Se meu corpo for um corpo em forma, graças a Deus, o prarabdha é favorável. Se eu tiver problemas congênitos, o prarabdha é desfavorável, e eu tenho que começar a vida com isso. Eu deveria saber como aceitar a questão congênita. A luta de prarabdha começa logo no nascimento. E esta luta de boxe é uma luta muito injusta, porque prarabdha karma é invisível. Prarabdham é adrishtam. Prarabdham pode me ver. Me ver significa meu corpo, mas eu não consigo ver o prarabdha. Então, o que acontecerá amanhã, ou no dia seguinte, ou depois de 20 anos? Serei saudável? Que doenças virão? Nada que eu possa saber. E como em qualquer série de lutas, uma luta eu venço, outra o prarabdha vence. A vida se torna uma série de vitórias e fracassos. Eu nunca consigo prever qual luta será vitoriosa. Assim começa uma vida de insegurança, uma vida de ansiedade, uma vida de imprevisibilidade. E a imprevisibilidade é sempre desconfortável. Nós queremos que tudo seja previsível. Apenas então nos sentimos confortáveis. Sentimos que estamos no comando. No momento em que sentimos que as coisas são imprevisíveis, nos sentimos inquietos. E isso deixa a mente desconfortável. Variedades de problemas emocionais. Não podemos evitá-los porque, como indivíduo, tenho que lutar contra o prarabdha. E uma vez que tenho uma família extensa, a rankara se estende ao mamakara. O karma do meu cônjuge ou dos meus filhos começa a pesar na minha mente. Eles vão se casar? Com quem eles vão se casar? Que tipo de casamento será? E se tivermos netos, nos preocupamos com o prarabdha deles também. Assim, uma vida de miséria ou insegurança começa. E a primeira delas é Janana Marana. Como corpo físico, estou sujeito ao nascimento e à morte. Embora eu seja originalmente Najayate Mriyate Va Kadachin, embora eu transcenda o nascimento e a morte, essa não é a minha conclusão. Eu nasci, eu celebro cada aniversário cortando o bolo, entrando nos 60 anos, entrando na preocupação. Que tipo de velhice, doença e morte terei? Portanto, Janana Maranam, morte e separação de todos os entes queridos. E Kleshaha, os problemas intermediários. Nascimento, morte e os problemas intermediários. Em todos eles, Sampataha, eu caio. Sampataha significa cair. Ou eles caem sobre mim, ou eu caio na enorme vala do nascimento, morte e problemas intermediários, nascidos da insegurança. Se eu me identificar com o meu Sthula Shariram, terei que me preocupar apenas com este Janma. Mas se eu estiver identificado com o Sukshma Shariram, terei que me preocupar com o próximo Janma também. Porque Sukshma Shariram continua. Punarapi Jananam. Ele virá novamente. E eu não sei que tipo de corpo virá. Se for um corpo animal, e eu nascer na China, acabou. Eu serei comido. Qualquer animal. Então, preocupar-se com este nascimento se eu for Sthula Sharira Abhimani. Preocupar-se com o próximo nascimento se eu for Sukshma Sharira Abhimani. Preocupar-se com o próximo Shrishti se eu for Karana Sharira Abhimani.
Uma preocupação ou outra está constantemente me assombrando. Tudo por causa de um problema intelectual. Minha preocupação é emocional, mas a causa raiz é intelectual. Portanto, Janana Marana Klesha. Nascimento, morte e todos os kleshas. Pode ser Janana Marana Klesha ou os problemas kleshas entre o nascimento e a morte. Sampata Hetuhu. Hetuhu significa causa. Qual é a causa? A escravidão é a causa de toda insegurança. Mrityur bibheti kim mudha hitam kinu vimuchati ajatam naiva grenati kuru yatra ajanmani. O Shastra se dirige à humanidade. Ei Mudha! Ó povo confuso! Mrityur bibheti kim. Você tem medo da velhice, da doença, da morte? Você tem medo de Yamadharmaraja? Naturalmente responderemos sim, tenho medo. Bhitam kinnu vimunchati. Yamadharmaraja o deixará só porque você tem medo dele? Se você tem medo ou não, ele irá pegá-lo. Assim, o medo não resolverá o problema. Você entrevista Yamadharmaraja e pergunta a ele: quem você não vai pegar? Essa é a pegadinha. E Yamadharmaraja responde: Ajatam naiva ghenati. Aquele que ainda não nasceu, eu não posso tocar. Porque jatasya he dhruvo mrityuhu. Quem nasce terá que morrer. Por mais avançada que a ciência médica se torne, nossa longevidade pode aumentar, mas ela só pode aumentar, mas nunca pode ser a eternidade. Portanto, Yamadharmaraja não me tocará se eu for ajataha. Ajatam naiva grenati. Kuruyatnam ajanmani. Assim, a direção da minha abordagem deve ser trabalhar para reconhecer o não nascido. E isso só é possível investigando quem sou eu. Então saberei, eu sou Atma, não nascido. Eu sou o que nunca nasceu, Atma. Então posso mostrar meu polegar para Yamadharmaraja. Por isso o Senhor Dakshinamurti está voltado para o sul. De acordo com as escrituras, o sul é presidido por Yamadharmaraja. É por isso que na cultura indiana não se faz nada voltado para o sul. Nem mesmo o Namaskara é feito voltado para o sul. Se as crianças tentarem, os pais gritarão. O pobre garoto ficará assustado. Faça Namaskara dessa forma. Por quê? Porque pela própria palavra sul, o Vaidika se assusta. Enquanto que um Jnani, como o Sr. Dakshinamurti, ele olha alegremente para o sul, sem preocupações. Agora estou voltado para o sul, sem problemas. Posso mostrar o polegar para Yamadharmaraja. Você pode levar apenas o corpo, mas nunca poderá me levar embora. Portanto, Janana Marana Klesha Sampata Hetuhu Yena Eva. Yena significa Yena Bandhena. Por causa dessa escravidão apenas, essa pessoa ignorante, Idam Vapuhu Satyam Iti Manute. Podemos adicionar Manute. Por causa dessa escravidão, essa pessoa ignorante considera este corpo como a realidade. Idam Vapuhu significa este corpo, o que inclui os 3 corpos. Mas vamos considerar predominantemente o corpo físico. Idam Vapuhu Satyam Iti Manyate. A primeira conclusão errada é que o corpo é real. Eu disse algumas aulas antes que Maya projetou um mundo irreal, que é muito semelhante ao sonho. E no momento em que entramos neste mundo e nos identificamos com esse corpo e nos tornamos parte do mundo dos sonhos, nos tornamos um sonhador identificado com este corpo. E para um sonhador, o sonho não é um sonho durante o sonho. Se você pergunta ao sonhador se seu corpo onírico é real ou irreal, o sonhador jurará que seu corpo onírico é real. Não apenas o mundo dos sonhos, o corpo onírico também, ele concluirá como real. Similarmente, enquanto estivermos em sono espiritual, concluiremos falsamente que este corpo é Satyam. Portanto, Idam Vapuhu Satyam Iti Manyate. Mesmo que seja Asat, mesmo que este corpo seja Mithya. Não quero explicar a palavra Mithya agora.
Já expliquei algumas classes antes. Espero que você se lembre. É como um sonho. Parece real durante a autoignorância, mas é entendido como irreal. Irreal significa que é experimentável, mas sua existência é emprestada de mim. Quando digo o mundo é irreal, não paro de experimentar o mundo. Eu experimento o mundo. Um Guignani experimenta o mundo, mas ele entende que a existência do mundo eu doei. Assim como doamos a existência ao mundo dos sonhos no sonho. Assim, embora este corpo seja Mithya, eu o considero Satyam, que é o erro número 1. Então, Ayam tena bandhena idam asat vapuhu Satyam iti manyate. Por uma questão de conveniência, vamos dividir isso em frases separadas. Na próxima frase, o segundo erro que ele comete é que ele considera este corpo como ele mesmo. O primeiro erro é que o corpo é Satyam. O segundo erro é que o corpo sou eu mesmo. Por que um erro? Porque no momento em que confundo o corpo com eu mesmo, todos os problemas do corpo-mente se tornam meus, o que é uma luta contínua com o Prarabdha. A vida é sempre uma mistura. Estou feliz agora e infeliz no momento seguinte. Minha biografia é sempre mista. É por isso que de repente sorrimos durante uma conversa. Um dia uma senhora estava conversando comigo sobre alguns problemas familiares. De repente ela falou de um de seus filhos que havia falecido há vários anos. Até então ela apenas sorria e falava de tantas coisas boas, mas por causa do contexto, o pensamento de um jovem de 20, 25 anos que veio à mente, de repente do nada as lágrimas começaram a fluir. Assim, quando serei feliz e quando serei infeliz, nunca posso saber, porque tudo isso está armazenado dentro de mim. Vasanas de vitória e fracasso. E qualquer vasana pode vir. De repente, um rosto sorridente se torna um rosto sombrio, devido a mudanças de humor. Dayananda Swamiji diz, é por isso que são chamados de Mudhaha, presos em um turbilhão emocional. Então, Satyam iti manyate anantaram, tena eva atmabodhya. Atmabodhi significa confundir este corpo com Atma. Atma abhimanena ityarthaha, que também é chamado de Deha abhimanaha. Uma vez que a compreensão é eu sou o corpo, então proteger, preservar o corpo, etc., torna-se prioridade máxima. Assim, pushyati, nutre o corpo. No nível do corpo físico, muito cuidado com a aparência do corpo. Como cuidar de cada membro, sobrancelhas, cabelo, pálpebras, alinhamento do nariz, alinhamento dos dentes, textura da pele, etc. Para como cuidar de cada membro do corpo, livros e livros estão disponíveis. Assim, muita atenção ao corpo. E é claro, um nutricionista deve estar presente para descobrir constantemente quais suplementos alimentares devo tomar. E quando tiver 40 ou 50 anos, existe um medicamento preventivo. Check-up geral mensal, check-up geral trimestral, tantos check-up geral para tantos parâmetros. E esses parâmetros eles exploram e dizem, depois de 15 anos, você pode ter um ataque cardíaco. E você já começa desde agora. Quais alimentos devo evitar por causa desse ataque cardíaco? Assim, cada parâmetro você extrapola. Uma doença está esperando. Assim, o corpo se torna uma enorme fonte de preocupação. Portanto, pushyati, nutre o corpo com todo cuidado. Ukshati significa borrifa água, limpa o corpo. E não apenas água, todos os tipos de loções também. Há tantas na penteadeira, tantos frascos muito atraentes e coloridos. Eles contêm loção para os olhos, ouvidos, nariz, pele, etc. Então, Ukshati, unta o corpo com todos os tipos de coisas. Tudo isso para proteger o corpo. Um corpo que é controlado por 3 fatores, Desha, Kala e Prarabdha. Deshaha, o lugar. Se for uma cidade poluída, o corpo reagirá de uma maneira. Kalaha, o tempo. As estações afetam o corpo. E acima de tudo, Prarabdha afeta o corpo.
Há uma luta constante contra esses 3 fatores. Cada um é uma luta. Então, nutre o corpo, cuida do corpo, limpa o corpo. E avati, tenta proteger o corpo de todos os tipos de doenças. Eles usam a palavra paranoico. Portanto, preocupado. Que doença virá? Eu quero me proteger. Um seguro especial é contratado, seguro médico. Eu posso continuar indefinidamente. Eu sei, estou me perdendo. O que quero dizer é que uma mente humana típica está o tempo todo ansiosa. Então, pushyati e ukshati. Uksh dhatu significa derramar, borrifar ou purificar, limpar o corpo. Pushyati. Push significa nutrir. Push dhatu, quarta conjugação. Pushyati ukshati avati. Proteja o corpo o tempo todo. O Google fala sobre todas as condições do corpo. Qualquer condição do corpo, se você pesquisar no Google, ele mostra. Ele apresenta sintomas para 393 doenças. Todos os sintomas parecem estar ali. Então, avati vishayai. Com a ajuda de tantos objetos, tantos seres, tantos médicos, tantos suplementos alimentares, tantos itens de saúde, todos eles são chamados de Vishayaha. Vishayhi, com a ajuda de tantas coisas, tentamos nutrir e preservar o corpo. Queremos parecer com 30 aos 80 anos. Tentamos cobrir as rugas com algum procedimento. Avati Vishayhi é como um bicho da seda tentando se proteger, tecendo o fio de seda em torno de si mesmo. Com a seda que produz, o bicho da seda tece um casulo em torno de si, pensando que isso irá protegê-lo. Mas frequentemente o próprio casulo se torna seu inimigo, porque a seda é algo valioso para os humanos. Um ser humano perigoso está esperando. Ele quer extrair a seda sem estragá-la. Se o bicho sair vivo do casulo, o fio de seda se romperá. Portanto, para obter um fio intacto, o bicho deve ser morto dentro do casulo. E dizem que milhões de bichos da seda são jogados em um caldeirão de água fervente e mortos instantaneamente. Mahahimsa. Eles retiram a seda e criam belas roupas de seda que usamos para desfrutar, para nos exibir. O que era para ser a proteção torna-se o inimigo para o bicho. Similarmente, nós pensamos que muitas coisas que fazemos ajudam na autoproteção, mas muitas vezes causam doenças, como um hospital causando doenças iatrogênicas, ou algo assim eles dizem, onde o tratamento médico causa um distúrbio. Portanto, tantu bhihi, como o fio, koshakrete, significa bicho da seda. Assim como o bicho da seda tenta se proteger com a ajuda do fio, da mesma forma os seres humanos tentam proteger o corpo com várias coisas. Mas o corpo nunca pode ser protegido. Ele é intrinsecamente inseguro, sujeito à decomposição. Um Jnani entende isso. Não que ele ignore sua saúde, mas ele entende que o corpo está sujeito a doenças, velhice e morte. Ele entende e ele aceita esse fato. Matras parshastu kaunteya, shitoshna sukhadhukadaha, agama paino anityas, tantitiksha swabharata. Aprenda a lidar com isso com objetividade, mantendo-se distante. Isso só é possível se eu souber que sou usuário do corpo e que na verdade sou alguém diferente do corpo, alguém que é imortal. Sem conhecer esse fato, o ser humano fica permanentemente paranoico. Isso se chama samsara. Koshakredvate. Esta é a definição de escravidão. Em português simples ou sânscrito, Deha Abhimanaha, ou identificação corporal, é samsara. Mas veremos na próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti